Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 16 de abril de 2022, e eu queria desenvolver uma ideia que me surgiu brevemente na live de ontem, sobre hiperandria e poliginia, que é uma temática que eu nunca desenvolvi neste canal. Acho até que eu nunca nem escrevi sobre ela, apesar do meu site estar no ar desde o ano 2000. Mas é uma coisa que eu ouvi muito tempo atrás, quando eu estava bem mais jovem, de um professor de algum instituto de teosofia ou de gnose, realmente eu não me lembro. Foi de um tempo que eu tinha uma peregrinação muito grande por instituições místicas, religiosas, então eu estava sempre atento a determinados eventos. Então eu realmente não sei se eu vi isso na Sociedade Teosófica, ou no movimento gnóstico, numa Rosa Cruz. Mas é uma ideia que me foi despertada nesta época e que depois passei muito tempo pensando nela, né? Depois, posteriormente, eu li algumas coisas já meio que desconstruído, aí eu passei a pensar de outra forma, mas depois de muito tempo eu acabei meio que voltando àquele esquema anterior, que é você conceituar basicamente 4 formas de amor. E é preciso tomar cuidado para não confundir com os 4 amores do C.S. Lewis, né, que é um escritor cristão que desenvolveu isso numa perspectiva mais religiosa e que tem a ver, algumas coisas se misturam, mas ele utilizou uma outra terminologia. Eu tenho que propor uma coisa um pouco diferente aqui para dar conta desse esquema que eu quero apresentar. É claro que existem outros termos que são utilizados, tem gente que fala em 7 amores, fala em 10 amores, mas eu acho que esses 4 são suficientes para o entendimento pleno do que está sendo colocado aqui. Em primeiro lugar, a gente fala do amor divino. Via de regra, na palavra grega, é o ágape. Embora o ágape tenha outros significados, seja utilizado de outras formas, aqui está se referindo àquele tipo de amor absolutamente incondicional e que, via de regra, é praticamente inacessível ao ser humano, a não ser em alguns rompantes de iluminação. Mas, via de regra, o amor ágape está acima da capacidade humana. Portanto, ele é algo que se reserva ou aos santos, aos anjos, aos deuses. De qualquer modo, é aquilo que se concebe como sendo o amor da divindade em relação à sua criação, ou qualquer outra forma de amor tão puro, tão isento de mácula, que ele tende a estar fora da nossa capacidade na maioria das vezes. Na verdade, esse vai ser a referencial inicial para a gente demonstrar, dentro dessa concepção, dessa cosmovisão um tanto mística, né, claro, que há um processo frequente de degeneração, mas que ao mesmo tempo também é uma forma de explicação mais naturalista que acaba gerando uma espécie de ciclo, né? De modo que me ressoa um pouco aquela mitologia dos kalpas, né? A mitologia hindu das idades, chama de idades de metal, que você tem lá a idade de ouro, né? A idade de prata, de bronze, de ferro. Seria uma alegoria, que é uma coisa que eu sempre interpretei como uma espécie de alegoria da própria vida humana, né? Da infância, da adolescência, da idade adulta, da maturidade e da senescência, né? Mas bem, entendido esse amor ágape, o segundo tipo de amor é o filia. É aquele tipo de amor que normalmente é o que há de mais elevado no amor humano. Sim, é o filia no sentido filial, literalmente, que vai se relacionar ao amor fraternal e que vai estar associado também até aquela ideia de um amor pela sua nação, pela sua pátria, que eu sempre gosto de apontar que faria mais sentido ser chamado de mátria. Aristóteles utiliza basicamente como amizade. E aí que está a diferença, porque o C.S. Lewis ele separa o filia do storge. Então ele vai dedicar mais à questão da família, né, daquele amor mais genético, e outro para a questão mais daqueles amor das amizades, das camaradagens. Mas aí eu acho que tem algo que justifica a gente colocar os dois na categoria única que eu estou chamando de filia. Porque quando você desenvolve amizades muito sólidas, é notório que essas amizades com certeza são frequentemente mais fortes do que aquelas que você tem, aqueles relacionamentos que você tem dentro da sua própria família, principalmente quando você fala em família estendida, né? A amizade, essa camaradagem, são coisas que você escolhe, você faz amizade com alguém, alguns você seleciona e você desenvolve um laço com aquelas pessoas que vão por toda a vida. Ao passo que os laços familiares meio que são dados, né? E alguns você cultiva, claro, alguns desses seus parentes você vai manter um laço maior, outros você vai manter um laço menor.
Então, na realidade, é difícil hierarquizar um sobre o outro, a não ser o fato de que originalmente o Storge, né, que ele está dado num relacionamento familiar básico, e que, aliás, a gente só vai entender quando descer para os níveis inferiores. Mas eu prefiro utilizar para ambos, tanto para amizade, tanto para camaradagem, para o amor familiar, o amor pai e filho, o amor fraternal, todos dão o conceito de filia. Porque, de uma certa forma, eles acabam meio que se confundindo, um se sobrepondo ao outro, você nunca sabe qual que é o mais forte, tem sempre uma tensão, assim, umas confusões, sem contar o fato de que é por meio das amizades que às vezes você consegue relacionamentos que vão descer para o nível mais básico de amor, que é o Eros. E o Eros, que o próprio nome sugere, é um amor romântico, né? Que o Eros é uma espécie de amor de consumo, é um amor de fogo, é aquele amor mais temporário, mais explosivo, mas que, se devidamente cultivado, pode gerar algo mais fértil. Um grande drama dos nossos casamentos atuais, né, das condições, dos problemas conjugais, dos problemas de família, é que historicamente houve uma degeneração da concepção do amor relativo a formar um relacionamento afetivo e reprodutivo, houve uma queda da filia para o Eros. Tradicionalmente, havia-se os famosos casamentos arranjados, né? E é claro que isso tem lá seus problemas também, mas especialmente quando você tinha comunidades menores, que se tinham grandes famílias, esses arranjos também não eram coisas assim tão coercivas quanto a maioria das pessoas pensam. É porque já havia um bom relacionamento entre as famílias, e como aquelas famílias tinham vários indivíduos, ali dentro havia um certo grau de escolha também, né? Então você conseguia conciliar essa paixão arrebatadora, o Eros, com a filia. Então os casamentos eram mais estáveis, porque quando esse casamento era realizado, as famílias já estavam ajustadas, já havia um pacto, e isso ajudava a reforçar o laço interno daquele casal, mesmo que eles tivessem um problema específico, mas ia ter uma rede de proteção de ambas as famílias, isso ajudava a manter a estabilidade, sem contar o senso de compromisso maior com a comunidade do que com o individualismo. Ao passo que quando do fim da Idade Média para a modernidade para cá, como a gente deu cada vez mais ênfase ao amor Eros, os relacionamentos são construídos em cima desse tipo de amor. E aí o que acontece? Você se relaciona com uma pessoa, decide se associar, e a família vem a reboque. E não necessariamente as famílias estão previamente ajustadas. Então isso já gera um enfraquecimento significativo, de modo que quando o casal tiver um problema, ele dificilmente tem aquela estrutura familiar para ajudá-lo. Frequentemente ele até piora a situação. Se você for pensar bem, até esse estereótipo aí da sogra, né, está um pouco associado a isso também, porque é a falta de você ter um arranjo familiar prévio que dá uma solidez maior na instituição do casamento. Claro que também tem outras questões, inclusive eu já expliquei o fenômeno contemporâneo desse estereótipo das sogras por meio da questão da hipergamia, porque enquanto a filha tem uma hipergamia num nível um pouco mais primitivo, né, pelo menos num nível mais romântico, né, a mãe dela às vezes já tem um hipergamia no nível social, e às vezes uma não bate com a outra, né? Mas deixando isso de lado, o problema é que a maior parte dos casamentos que a gente desenvolve hoje são baseados no sentimento de Eros, e o Eros necessariamente é temporário, é fugaz. Portanto, nenhum relacionamento vai durar se não houver a conversão do Eros para o filia. Aí sim, você tem que transformar aquela dimensão erótica para uma dimensão de relacionamento mais fraternal mesmo, entre homem e esposa. Senão, ou se você quiser ser mais progressista entre casais homossexuais, não importa, nesse ponto não importa em absoluto. O ponto é que o Eros tem o seu papel. Claro, ele é aquela atração inicial arrebatadora que dá origem às coisas. Mas você não pode deixar tudo ao encargo dele. Tem que ter um nível mais sofisticado de organização. E se a gente descer mais baixo ainda, aí chega num tipo de amor que muitos vão dizer que nem é amor. Que aliás é aí que está uma grande discussão. Muita gente vai negá-lo como espécie, uma modalidade legítima de amor. Mas eu digo que de uma certa forma é sim. E o termo grego para ele é porneia. E é exatamente isso que parece. É um amor físico, meio que animal, meio que bestial, de consumo imediato. É aquele que você vê, aquela atração puramente carnal, que frequentemente está associado ao Eros. É muito difícil haver um arrebatamento erótico sem porneia estar junto, claro. Mas aí é que está a sacada. Num determinado momento você vai ter essas parcerias do Eros com a porneia. Se isso não evoluir para uma parceria de Eros com filia, esse casamento não vai longe. Essa que é a grande sacada. E o que é curioso, porque
o porneia ele também está associado não apenas a essa sexualidade, mas ele é mais primordial ainda. O que o bebê sente pela sua mãe é porneia. É necessidade de consumo imediato, ele precisa, é necessidade vital. Ele precisa mamar, que a mão do bico do seio, a boca, e sugar o leite para ele sobreviver. Então ele precisa consumir alguma coisa. E isso manifestado na idade adulta é meio que parecido. É um desejo de consumir e de ser consumido também. Na verdade, às vezes, essa viagem mental que às vezes a gente tem quando está nesses arrebatamentos, de que parece que você quer se fundir com outra pessoa ali, de ser absorvido, é uma espécie de metáfora dessa noção mais ampla de uma absorção num plano maior, né? Aquilo que alguns, especialmente panteístas, vão considerar que após o mundo terreno vai haver uma absorção num plano absoluto, num nível mais amplo de existência, onde o divino não é um ser pessoal, mas é uma coisa assim mais diluída. E de uma certa forma essa ideia também está associada. Então apesar de ser primitivo, apesar de ser duro, ser extremamente agressivo e extremamente passageiro, o porneia é o fundamento, é o primeiro amor que um ser humano vivencia. E ele vai afetar todas as instâncias superiores, evidentemente. E aí, bom, aí tem que ter um cuidado com a terminologia, porque, por exemplo, quando eu falo em filia, é o amor mais elevado humanamente possível, né? É o amor fraternal, o amor familiar, naquele nível mais sofisticado. Mas, infelizmente, na contemporaneidade, o termo se degenerou, tanto que a gente hoje usa a palavra pedofilia no sentido de pedoerotismo, pedoporneia. É totalmente diferente do que o termo significava originalmente. Originalmente, pedofilia deveria significar o amor paternal por crianças. E hoje está significando uma coisa completamente diferente. Então existe esse problema dessa degeneração dos termos. E eu não se poderia esperar que fosse diferente, né? Mas é que está o detalhe. Esse esquema que eu gosto de apresentar é baseado em 4 níveis. O mais alto, que é o ágape, filia, eros e porneia. O porneia é absolutamente material, absolutamente visceral, mas ele tem em comum com o eros o fato de que o que no porneia é puramente físico, no eros passa a ser psicológico. Que existe uma necessidade de consumo psicológico, uma necessidade de aventura psicológica. O eros legítimo não é só carnal, é algo mais. É um sentido de uma união mais profunda, de viver aventuras, de viver um grande romance, um grande amor, é uma coisa mais elevada que o porneia. O filia já transcende essa dimensão mais bruta, mais assim, fogo, mais visceral. E passa a ser um desenvolvimento mais amplo, mais tolerante. Evidentemente, os pais são muito mais tolerantes com seus filhos do que normalmente um casal é por si próprio. Então tem, falando no filia, no nível saudável. É claro que existem aí dentro uma série de possibilidades de interferência, de modo que nem sempre o que está acontecendo ali é um sentimento legítimo de filia, assim como bem nem sempre ali é um sentimento legítimo de eros, mas estamos falando de uma forma geral aqui. Então esse filia é o amor mais desenvolvido que os seres humanos conseguem ter. Ele surge tardiamente, por exemplo, no meio da criança vai desenvolver aquele amor pelos seus pais, pelos seus irmãos também. Ele vai ter que superar essa dimensão porneia, e aliás é por não superar essa dimensão que algumas pessoas têm problemas sérios aí. E no nível mais alto, que é aquilo que a humanidade apenas tangencia, você tem o amor divino, que seria o ágape, que seria o amor realmente incondicional, a qual infelizmente a maioria de nós está inabilitado para viver. Então o que eu coloquei nessa live de ontem, né, foi que poderia fazer uma analogia desses 4 níveis de amor para essa noção tão comum, tão tradicional de degeneração progressiva da humanidade, né? Que é uma noção que eu sempre tenho a minha reserva de crítica, né? Porque eu não necessariamente a vejo de uma forma tão literal quanto muitos tradicionalistas tenderão a ver. Eu acho que é uma perfeita alegoria da própria condição humana, da própria existência humana, uma vez que você identifica como uma idade dourada, né, aquela dimensão da infância. Então normalmente você tem as boas memórias da infância. A idade de prata, como se fosse assim a juventude mais passional, né? A idade de bronze como se fosse a maturidade, e a idade de ferro como se fosse a senescência, não a velhice. Então isso meio que faz uma analogia da própria percepção humana, de modo que você vai ver que invariavelmente as pessoas que têm uma visão mais de degeneração da espécie humana são as pessoas mais velhas. Isso é meio que inevitável. É uma coisa que aconteceu comigo. Eu era bem mais otimista, eu era bem mais progressista antes, e com o tempo eu fui ficando mais conservador, até metendo um pé no tradicionalismo. Mas eu não quero perder de vista em nenhum momento que tem essa âncora psicológica. Então, nesse esquema, é muito tentador
você fazia essa associação do ágape com o amor, do amor divino com a idade de ouro, do filia com a prata, do eros com bronze e do porné com ferro. Mas é bom notar que isso é uma ilustração fértil, isso pode dar algumas reflexões interessantes, mas eu também não vou me comprometer muito também com essa visão mais mística. Eu tenho as minhas reservas também. Agora, que ela serve para a gente refletir sobre alguns elementos, até percepções existenciais próprias, ela é extremamente útil nesse sentido. De qualquer modo, essa visão dos kalpas, do ciclo das idades, né, onde você tem essa progressiva degeneração, ela também postula que ao final da idade de ferro, você não tem um retorno progressivo, na verdade você tem uma restauração que volta para a idade de ouro. Lembrando que a idade de ferro, na verdade, ele é mais curta, né? Os kalpas, na verdade, a idade de ouro é muito maior, depois vem a de prata, que é mais ou menos metade, depois a de bronze, metade da metade, a de ferro é a menor, né? Claro que isso não é muito animador, porque segundo a cosmovisão hindu, né, essa idade de ferro, na verdade, é a menor, mas ela dura tipo 400 mil anos, né? Então nós estamos assim, no 8, 9 mil, falta mais de 390 mil anos, então não se anime. Mas não necessariamente você tem que tomar isso dessa forma tão literal, você pode pensar isso de uma forma mais metafórica, né? Que é o que eu costumo fazer. Mas bem, isso foi basicamente essa associação das idades, né, de metal, né, dos kalpas, que depois eu pretendo fazer um vídeo mais específico sobre isso. E com essa associação desses 4 tipos de amores, né, eu vou até deixar linkado também um texto recente que eu fiz lá na página dos 4 Damas do Apocalipse, onde eu falo um pouco sobre essa questão dos elementos simbólicos, quando você reúne um trio de coisas que tem sempre um 4º elemento oculto, quando você reúne 4 coisas assim que tem sempre uma parte que se diferencia. Aí eu falo um pouco também nesses 4 humores, né, no caso nos amores, nos 4 humores. E inclusive o próximo vídeo que eu pretendo fazer sobre o assunto, que é sobre os kalpas, vai tocar um pouco nessa questão da minha literatura também. Mas basicamente aqui o recado é basicamente esse, de você fazer uma reflexão sobre esses tipos de amores e até para a sua vida pessoal mesmo. Você não tem como se livrar desse sentimento de porneia, esse é visceral. Mas é bom que quando ele se manifeste, ele sempre esteja o mais conectado possível a um sentimento de eros, e que esse sentimento de eros evolua sempre que possível para um sentimento de filia, porque senão a gente fica extremamente limitado, a gente vai condenar a nossa vida a arrebatamentos, a roubos de paixão. Se você quiser construir alguma coisa maior na sua vida, você vai ter que ser cultivando o elemento de filia e, se possível, tentando tangenciar o ágape, que é o amor divino. Eu sou o Marcos Valério XR, no finalzinho da tarde de 16 de abril de 2022, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o pôr do sol que eu estou vendo aqui. Tá muito bonito. Apesar que a cor aqui ficou meio distorcida, né? Olha a cachorrinha. Obrigado pela atenção.